Boa tarde, meio-dia, quarta-feira, 17 de setembro de 2025. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Reunião na sede do TJMG discute políticas para a população em situação de rua de BH. Justiça Mineira condena tutora de cães a indenizar vizinha atacada pelos animais. Tribunal de Justiça de Minas Gerais assina termo de cooperação na área da infância e da juventude. E ainda, STJ define que Defensoria Pública não pode propor ação de improbidade. Estes são os destaques da edição de hoje. Eu sou Cid Marcos e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Reunião na sede do TJMG discute políticas para a população em situação de rua de BH. A reunião terminou agora há pouco. Mércia Lívia. O encontro acontece na sede da Corte Mineira, na capital, com a presença do prefeito Álvaro Damião, do presidente do Tribunal, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, do Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Estevão Luquezzi, além de magistrados e integrantes do Ministério Público e das Secretarias Municipais de Segurança e Direitos Humanos. Em pauta, foi proposta uma parceria entre o Executivo Municipal e o Poder Judiciário Mineiro para a implementação de uma política efetiva de atendimento e cidadania às pessoas que vivem nas ruas da cidade. Belo Horizonte é a terceira capital do Brasil com maior número de moradores em situação de rua. São mais de 14.400 pessoas vivendo nessas condições na capital mineira, segundo dados do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas para a População em Situação de Rua da UFMG. Esse número equivale a 4% do total de pessoas que moram em vias públicas no país, cerca de 335 mil atualmente. A reunião propõe a criação de um plano de cooperação entre as instituições para garantir dignidade à população de rua e seus familiares. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. Estão abertas as inscrições para a segunda jornada de boas práticas em tutelas coletivas. Diego Brião. A segunda jornada de boas práticas em tutelas coletivas está com inscrições abertas. O evento é realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A jornada ocorrerá na sede do órgão em Brasília em 2 de outubro. O evento é promovido pelo Fórum Nacional de Ações Coletivas, o FONACOL. Serão reunidos especialistas e autoridades para debater temas centrais sobre a atuação coletiva na justiça brasileira. O foco da jornada é o fortalecimento da atuação judicial e extrajudicial em ações coletivas. O encontro também incentivará a atuação coordenada entre os diversos órgãos que atuam na efetivação de políticas judiciárias. A jornada é voltada para magistrados e magistradas, membros do Ministério Público, profissionais do direito, especialistas, docentes, estudantes e demais interessados. A programação contará com uma palestra magna de abertura sobre o tema Processos Estruturais, Desafios para o Enfrentamento do Estado de Coisas Inconstitucional e a Recomendação 163 do CNJ. Ela será apresentada pelo professor e jurista Sérgio Cruz Arenhart. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio de link disponível no portal do CNJ. Da agência Rádio Web, Diego Brião. Justiça condena tutora de cães que atacaram vizinha em Belo Horizonte. Detalhes com Isabela Melano. A tutora de 2 cães foi condenada a pagar R$ 5.000 por danos morais e R$ 117 por danos materiais a uma vizinha atacada pelos animais em um condomínio no bairro Planalto, em Belo Horizonte. A decisão foi da 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O caso aconteceu quando a idosa caminhava pelas áreas comuns do condomínio e foi mordida nas pernas pelos 2 cães de grande porte. Ela precisou ser levada ao hospital, onde recebeu atendimento médico. Como não houve acordo com a tutora para o custeio das despesas, a vítima entrou na justiça. A sentença da 35ª Vara Cível da comarca de Belo Horizonte já havia reconhecido o direito à indenização. No recurso, a tutora tentou afastar a responsabilidade, alegando que a idosa teria provocado os animais ao tentar interagir com eles e ressaltou que os cães nunca haviam atacado outros moradores. O argumento, no entanto, foi rejeitado pelo colegiado. De acordo com o relator do processo, o desembargador Sérgio André da Fonseca Xavier, ficou comprovado
modo que a dona dos cães agiu com negligência. O magistrado ressaltou ainda que a circulação de cães de grande porte, sem contenção, em áreas comuns, configura risco aos demais condôminos. O desembargador também apontou que o ataque causou lesões significativas na vítima, com ferimentos profundos e incerteza sobre o histórico vacinal dos animais, situação que gerou abalo psicológico e emocional para a idosa. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Isabela Melano. A seguir, TJMG assina termo de cooperação na área da infância e da juventude e ainda, segundo o STJ, a Defensoria não pode propor ação de improbidade. Voltamos em instantes. TJMG e Senac assinam termo de cooperação na área da infância e da juventude. Voltamos com Mércia Lívia. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio da COINGE, Coordenadoria da Infância e Juventude, assinou nesta semana um termo de cooperação com o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Minas Gerais, para viabilizar a formação de jovens e adolescentes em vulnerabilidade social nos cursos de formação profissional por meio do programa SENAC de gratuidade. O presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, falou sobre a importância da parceria com o SENAC e enfatizou o papel social exercido pela Corte Mineira em outros projetos, como o Comitê Multinível, Multissetorial e Interinstitucional para a promoção de políticas públicas judiciais de atenção às pessoas em situação de rua, promovido pelo Núcleo de Voluntariado. Segundo a superintendente da COINGE do TJMG, desembargadora Alice Birchall, a formação profissional é uma ferramenta essencial para combater as desigualdades, oferecendo capacitação e boas perspectivas aos jovens e, consequentemente, às famílias. O diretor regional do SENAC-MG, Joaquim Antônio Gonçalves, comentou que a colaboração entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e o TJMG ratifica o propósito maior do SENAC de cuidar das pessoas que mais precisam de apoio. A cooperação entre o TJMG e o SENAC-MG atende ao programa Novos Caminhos, do Conselho Nacional de Justiça, que incentiva os tribunais de justiça de todo o país a desenvolverem protocolos que envolvam o Poder Judiciário, entidades da sociedade civil, instituições de ensino, empresários e empreendedores para viabilizar o processo de desinstitucionalização de jovens que vivem em unidades de acolhimento. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. STJ admite interesse processual em retificar profissão na certidão de casamento. Informações com Karina Chagas. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que há interesse processual no pedido de retificação da profissão constante na certidão de casamento, de modo que não cabe ao juízo indeferir a petição inicial sob o fundamento de falta desse requisito. O autor da ação de retificação de registro civil alegou que sempre foi lavrador, mas em sua certidão de casamento constou a profissão de pedreiro. Além de apresentar documentos para comprovar sua alegação, ele afirmou que a alteração era necessária porque estava com dificuldade para obter um benefício previdenciário devido à divergência de dados. O juízo considerou que a informação sobre a profissão na certidão de casamento seria um dado transitório e não essencial, e com base nisso extinguiu o processo sem analisar o mérito, apontando falta de interesse processual. O Tribunal de Justiça da Bahia, onde aconteceu o caso, no entanto, reformou a sentença e determinou o prosseguimento da ação. No recurso interposto do STJ, o Ministério Público sustentou que a ausência de interesse processual estaria evidenciada pela falta de utilidade da tutela judicial pretendida pelo autor da ação. A relatora do caso, a ministra Nancy Andrighi, afirmou que os registros públicos, como certidão de casamento, em regra, são imutáveis, de acordo com o regime jurídico especial estabelecido na Lei 6.015 de 1973. Contudo, ela reconheceu que esses documentos possuem presunção relativa de veracidade, pois podem conter erros ou omissões, que devem ser identificados e corrigidos. No entendimento da relatora, o pedido de retificação pode ser ajuizado por quem estiver vinculado ao documento, como herdeiros, por exemplo, a situação que demonstra o interesse jurídico na correção do erro.
erro. Ela apontou, porém, a necessidade de diferenciar a correção da alteração, que substitui um estado por outro sem haver necessariamente um erro. Como exemplo da segunda hipótese, a ministra citou a alteração do regime de bens de casamento. A ministra explicou ainda que o interesse processual é um dos requisitos para a apreciação do mérito da ação, ao lado da legitimidade, e o magistrado deve avaliar a presença desse requisito com base nas afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Da agência Rádio Web, Karina Chagas. STJ decide que Defensoria Pública não pode propor ação de improbidade. Bruno Moreira. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por maioria, que a Defensoria Pública não tem legitimidade para propor ação de improbidade administrativa. O caso foi analisado a partir de um recurso da Defensoria de São Paulo em processo que apura a suposta prática de tortura dentro de um presídio. O colegiado entendeu que, após a Lei 14.230 de 2021, a legitimidade para ajuizar esse tipo de ação é exclusiva do Ministério Público. Segundo o relator, ministro Gurgel de Faria, a ação de improbidade tem caráter punitivo e segue regras próprias, diferentes da ação civil pública em sentido amplo. Com isso, ficou mantida a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que já havia rejeitado a atuação da Defensoria no caso. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode assistir a este programa no canal oficial do TJMG no YouTube e com imagem direta aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2h, tem o programa Melodia. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6 da noite. Uma boa tarde a todos.